Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui pelo canal Escritura Aprovada e mais um estudo aqui para vocês. E hoje, irmãos, estamos aqui para falar um pouco sobre Eclesiástico, né? No nosso último estudo que a gente fez sobre Eclesiástico, a gente abordou um pouco sobre esse livro, né? E a gente usou algumas coisas da lei, né? Nesse livro a gente usou algumas analogias da lei, algumas tipologias da lei. A gente falou um pouco sobre o pai e o filho, né? E a gente falou um pouco sobre o temor do Senhor também, né? E esse estudo, irmãos, é continuação do estudo que a gente fez passado. Então a gente vai continuar abordando um pouco ainda sobre o temor do Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Então era só para avisar isso, vamos começar o estudo. E começa assim, irmãos. Meu filho, se te ofereces para servir o Senhor, prepara-te para a prova. Endireita o teu coração e sê constante. Não te apavores no meio da adversidade. Né? No tempo da adversidade, dizendo: une-te a ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo o que te acontecer, aceita-o, e nas suas vicissitudes que te humilharem, seja paciente. Pois o fogo se prova no fogo, né? Eu gostaria de estar falando uma coisa aqui com vocês, irmãos, para resumir isso que eu falei aqui agora. Irmãos, todos nós seremos provados. O que o escritor quis dizer aqui, se você tem interesse de ser um servo de Deus, pregar as escrituras, você tem interesse de estar servindo a Ele de maneira constante, separar sua vida para glorificar o nome dEle, irmão, você pode fazer isso, Deus quer que você faça isso, tá? Isso é muito bom que você esteja fazendo, mas vai existir provações, irmãos. Porque a gente vê como Elias foi tentado no deserto, né? O povo de Deus também, né, foi tentado no deserto. A gente, né, quando a gente estiver na grande tribulação também seremos tentados no deserto. O que a gente precisa, irmãos, realmente é do temor do Senhor. E o temor do Senhor, ele te ajuda a ser obediente, te ajuda a ser um servo melhor e dar sua vida em nome dele. O temor do Senhor, em outras palavras, irmãos, se eu não conseguir ser bem objetivo para vocês naquele último estudo, o temor do Senhor, ele é nada mais, nada menos do que a sua obediência a Deus, o seu temer a Deus, o seu medo perante a Deus, né? Eu tenho medo de pecar. E todo servo de Deus tem que ter medo de pecar. É obrigação do servo ter medo de pecar e ter medo de seu Senhor. Glorificar o nome do Pai e ser aceito. Porque diante da luz, né, a gente tem que ser luz no meio das trevas. Entende, irmãos? Então, a gente que está no mundo de trevas, a gente tem que ser estrelas, né? Eu já ensinei um pouco para vocês sobre o apocalipse astrológico, né? Se eu ainda não fiz, eu vou postar aí no canal um estudo sobre o apocalipse astrológico, que existe sim uma astrologia dentro do contexto apocalíptico, mas eu não vou entrar muito no mérito nesse vídeo. Mas voltando ao assunto, a gente vê que muitos homens de Deus, como Elias, Moisés, foram tentados no deserto. Deixa eu ver quem mais. Isaías foi tentado, todos os profetas foram tentados nas suas fraquezas. E você, meu querido irmão, não será diferente. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não transgrediu uma lei sequer, porque ele é a sabedoria. Lembra que a gente falou da sabedoria no último estudo? Então, ele é a sabedoria e é ele quem edita as leis, e ele é soberano, poderoso para te honrar ou para te diminuir. Então, você vê, Jesus ele cumpriu toda a lei, ele é soberano, ele é poderoso, mas mesmo assim ele se vestiu num corpo corruptível para salvar o homem, se cumprir naquela profecia falando sobre o segundo Adão, né? Porque a gente tem o primeiro Adão, que é uma tipologia do homem, do Adão mesmo, e a gente tem o segundo Adão, que ele é remodelado pela própria mão do Pai, não que o primeiro também não tenha sido feito, mas dessa vez o próprio Pai instrui aquele vaso, e esse vaso ele vai servir ao Senhor conforme ele aprendeu, conforme ele foi ensinado, conforme ele recebeu de seu Pai, né, do seu Criador. Na verdade, a gente sabe que Jesus ele foi gerado, né? Ele não foi criado. A gente vê que em Eclesiástico tem um erro de tradução.
falando que Jesus foi criado, mas não. Jesus ele foi gerado do Espírito Santo. Ele era um com o Pai antes da criação do mundo. E depois que ele se tornou em carne, ele se transformou em um corpo corruptível e se tornou um homem como nós, né? E ele passou todos os moedes, ele passou várias provas na vida dele. Ele cumpriu a Páscoa. Automaticamente, cumprindo a Páscoa, irmão, se cumpre todas as festas, tudo bem? Irmão, se vocês tiverem dúvidas, mandem aí nos comentários para mim, tudo bem? E para encerrar esse vídeo, irmãos, eu vou continuar lendo Eclesiástico, mas o que eu quero passar para vocês é que o temor do Senhor, ele é provado no fogo. Nós somos como um ouro. E quando esse ouro é provado no fogo, na fornalha, ele tem que ser perfeito, ele não pode queimar. Porque se ele queimar, aí sim, tem problema e você tem que se consertar perante de Deus. Amém, meu querido irmão? Todos nós somos ouro perante a face do Senhor, que seremos provados e seremos testados por Deus para alcançarmos a sua misericórdia. E a gente só alcança a misericórdia de Deus servindo Ele. Amém, meu querido irmão? Então vamos continuar esse estudo, tudo bem? Mais uns 5 minutos e a gente encerra aqui. Então, continuando, irmãos. Pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Na doença e na indigência, conserva a tua confiança. Confia no Senhor, e Ele te ajudará. Endireita os teus caminhos e espera nele. Vós que temeis ao Senhor, contai com a sua misericórdia, e não vos afastei para não cairdes. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, e a vossa recompensa não vos faltará. Vós que temeis ao Senhor, esperai bens, alegria eterna e misericórdia. Olha aqui falando da vida eterna. Pois a sua recompensa é dom eterno e na alegria. Considerai as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Por acaso Isaías, irmãos, ficou desiludido com as promessas que teve do Messias? Não, irmãos. Isaías creu no Messias e anunciou o Messias. E eu creio que ele tenha tido uma visão do Messias pelo menos uma vez na vida dele, né? Então veja, profetas creram no Senhor, apóstolos. Irmãos, a gente tem que confiar no Senhor, porque o Senhor Jesus ele não está aqui para brincadeira, ele está aqui para fazer servos, para honra e glória do nome dele e para testemunho e glorificação do seu santo e glorioso templo. Amém, irmãos? Que somos nós. Continuando, ou quem perseverou no seu temor e foi abandonado? Ninguém. Ou quem clamou por ele e ele o desprezou? Ninguém. Deus não despreza ninguém, irmãos. Você que quer louvar o nome dele, louve. Deus está sempre te ouvindo. Deus está sempre com você. No seu momento de angústia, de tristeza, ele te glorificará. Amém, meu querido irmão? Porque o Senhor é compassivo e misericordioso. Perdoa os pecados e salva no dia da tribulação. Isso me dá uma alegria tremenda, irmãos. Isso aqui é um contexto profético. Mas vamos continuar. Ai dos corações covardes e das mãos fracas, e do pecador que segue 2 caminhos. Então, irmão, se você tem problemas e segue o Senhor Jesus com uma duplicidade de coração, tendo 2 caminhos, não importa. Se você tem um problema desses, irmão, o que você precisa fazer é você se endireitar na vereda. Você precisa colocar sua vida somente em Deus e fazer de Deus a sua fortaleza. Amém, meu querido irmão? Ai do coração fraco, pois não acredita e por isso não será protegido. Então você que tem duplicidade do coração, saiba que você está desprotegido. Você precisa do Senhor para alcançar a sua misericórdia. E você precisa ser verdadeiro com Ele, porque o Senhor Jesus conhece a intenção do coração. O Senhor Jesus não é burro, Ele é o mais sábio de toda a história. Então não queira driblar Ele com fábulas inúteis, tá? Com a sua vida, com desculpinha barata. Seja servo do Senhor e glorifique o nome dEle da maneira mais correta possível. Tá bom? Vamos continuar. Ai de vós que perdeste a paciência, que fareis quando o Senhor vos visitar? Então, meu querido irmão, você pode estar no caminho do Senhor, você pode estar... como posso falar para você? Você pode estar sendo um servo bom perante Deus.
mas você não tem paciência, você não consegue ensinar o seu irmão que está do seu lado. Você não tem a capacidade de esperar a vez do outro, né? Isso é falta de paciência. Saiba, meu querido irmão, que fareis quando o Senhor vos fides visitar, né? Quando o dia do Senhor chegar para você, meu querido irmão, porque todo mundo tem que contribuir para o reino de Deus. Você não vai ser exceção, você tem que contribuir de alguma forma. Você pode ajudar na vida de algum irmão, você pode ensinar no YouTube, como eu estou fazendo aqui agora, você pode ensinar na sua igreja, você pode fazer o que você quiser, meu querido irmão, mas você tem que contribuir para o reino de Deus, tá bom? Todas as coisas me são lícitas fazer, apóstolo Paulo falou, mas nem todas eu faço. Faça aquilo que Deus te ordenou. Amém, meu querido irmão? E para finalizar aqui, os que temem ao Senhor não desobedecem às suas palavras. Isso são para os pecadores de plantão, que sofrem com pornografia, que sofrem com drogas, que sofrem com todo tipo de pecado. Meu querido irmão, saiba que Deus ele não acolhe o pecador. Você tem que se arrepender e voltar aos caminhos. Deus ele vai te acolher no primeiro momento, mas você não pode ficar pecando toda hora. Entende? Você não pode ter dois corações. É isso que eu queria falar, é isso que eu falei antes para vocês. Você precisa ter um único coração, uma única mente, um único pensamento perante Deus e os homens. Amém, meu querido irmão? E para finalizar, os que amam o caminho, observam seus caminhos. Os que temem ao Senhor procuram o seu beneplácito. Os que amam saciam-se da lei. Então, meu querido irmão, se você estuda a Bíblia, você está no ótimo caminho. Você tem que estudar a palavra mesmo e tem que glorificar e edificar seu santo e poderoso nome. Amém, meu querido irmão? Os que temem o Senhor preparam seus corações e diante dele se humilham. Caímos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, pois tal como é sua grandeza, assim também é sua misericórdia. Então eu finalizo aqui, irmãos, esse estudo, mas eu quero falar uma coisa para você. Procure sempre, meu querido irmão, estar se humilhando perante a presença de Deus, porque Deus te recompensará, Deus te fará rei e sacerdote no seu reino milenar. Porque Deus, ele não desampara aquele que o ama. Ele corrige e ensina e faz dele seu filho. O Senhor Jesus é o nosso irmão. Ele é aquele que veio para nos salvar. Ele é o testemunho vivo, irmãos. Entende? Se eu pudesse falar de Jesus para vocês aqui, eu falaria, mas é muita coisa. E o Pai é aquele cara que acolhe você quando você... É igual na parábola do filho pródigo. Quando você está na lama, o Pai vai lá, te ajuda, te levanta e te deixa inabalável. Amém, meu querido irmão? Pense nisso, porque Deus sonda a mente e o coração. Glorifica o nome dele hoje. Amém, meu querido irmão? A lei, ela é o cumprimento, né? Jesus é o cumprimento da lei. Nós recebemos a graça por intermédio de Jesus. A lei veio primeiro, a graça veio depois, para ter uma junção das duas coisas, para o homem conseguir viver perfeitamente perante a presença de Deus. Amém, meu querido irmão? Não vou me alugar muito para o vídeo não ficar muito longo. Eu peço para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhe nas suas redes sociais e que Deus abençoe sua vida. Amém, meu querido e amado irmão? Deus abençoe.